Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos aquela nossa prece de abertura, porque sem ela não dá para seguir adiante mesmo. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Cambono, por favor, corre na macaia, pega o alguidar, pega meia dúzia de folhas, as folhas de Ogum, você já conhece, junta meia dúzia de folhas de Ogum, traz correndo e coloca elas debaixo do jacutá. Bugou? Ah, eu acredito que sim. Porque quando a gente entra na Umbanda, eu lembro muito bem quando eu entrei na Umbanda, com todo esse jargão, essa linguagem própria dos terreiros de Umbanda, eu simplesmente fiquei de boca aberta, sem entender nada do que eles estavam falando, achando que eles estavam falando um outro idioma, uma linguagem alienígena, vamos dizer assim, porque realmente não dava para entender nada do que eles falavam. Pois é. Hoje nós vamos falar dessa linguagem da Umbanda, que muitas pessoas que estão começando não entendem nada. Para os antigos vai ser uma grande diversão recordar aquilo que aprenderam lá no início e os bugs que deu na cabeça diante dessas palavras. E a origem dessas palavras vai ser muito importante recordar. Então agora, nesse momento, como sempre fazemos, a nossa prece de abertura. Porque sem ela não tem como seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Mas como nós começamos há pouco, Cambono pega meia dúzia de folhas de Ogum, coloca no alguidar, vai lá para a macaia e coloca elas debaixo do jacutá. O que eu disse? Cambono é ajudante e vamos estudar essa palavra. Pegue o alguidar. Alguidar é uma vasilha que nós temos dentro do terreiro. Ele vai ter que ter a capacidade de distinguir quais são as 6 ou 7 folhas, tanto faz, de Ogum que você vai ter que colher ali. Não é uma só, não é a espada de São Jorge, não. Tem outras ervas de Ogum. Você vai ter que distinguir elas ali naquele ambiente. Você vai colocar elas, as folhas, dentro dessa vasilha, correr de volta e colocar elas debaixo do jacutá. Jacutá é altar, congá, peji, são todos nomes da mesma coisa, dependendo da região, do lugar que se fale. Colocar essas ervas debaixo do altar e deixar ali. De repente, para as entidades benzerem, enfim, para um trabalho que vai ser feito naquele local, naquele dia ou quem sabe em outro. Não é? Pois é, mas isso, um cambono ouvindo isso, em segundos ele já sabe. Ou o médium vai fazer o trabalho de cambono, quer dizer, de ajudante, de auxiliar daquele grupo, e ele já vai fazer. Então são jargões importantes dentro da Umbanda e que tem uma origem muito importante, que nós vamos enaltecer no final. E você vai entender da importância dessas palavras. E que elas não podem ser esquecidas, elas não podem ser cortadas e muito menos desprezadas por quem não conhece, porque elas trazem uma grande história atrás de si. Essas palavras, elas têm uma origem, como nós falamos. Elas não foram tiradas das vozes da minha cabeça, elas têm uma origem. São palavras, a maior parte, de origem banto. Algumas palavras são de origem iorubá, nagô, ok, mas a grande parte das palavras da Umbanda tem origem banto. E quando nós falamos em banto, como bem fala o professor Rogério Ataíde, no momento de singular inspiração, significa mais de 300 povos com línguas diferentes, com agrupamentos diferentes, debaixo da linha subsaariana, ou seja, abaixo ali perto do Sudão, para baixo, até quase a África do Sul, é território banto. Então você imagina mais da metade da África falando a mesma linguagem, ou próximo, ou falando línguas muito semelhantes, da mesma radical, da mesma raiz ali. Você veja a quantidade de povos. E que a gente precisa entender
essa falta de singularidade da África, como ele tão bem explica, porque tudo na África, como ele também falou, é plural. A África tem que ser vista como algo plural. E a nossa cultura, nós trazemos justamente disso. Quando nós falamos essas palavras, nós estamos repetindo palavras de origem histórica. Nós estamos repetindo palavras de um povo civilizatório, um povo que deu formação, sim, intelectual, cultural ao Brasil. Faz parte dos povos que vieram para cá e sedimentaram, deram alicerce para o nosso país ser o que é, falar como fala e pensar como pensa. Então não podem ser desprezados. E quando nós falamos assim dentro da Umbanda, eu quero dizer que a Umbanda é um grande reduto cultural, onde é preservada essas palavras, onde essas palavras continuam sendo utilizadas. E é uma tradição, nós estamos fazendo cultura dentro da Umbanda. E muitas pessoas não entendem isso, só desprezam. Porque geralmente quem não conhece, quem não sabe, quem não estuda isto, costuma desprezar, fazer pouco caso desses fundamentos histórico-culturais que nós temos, que é de uma riqueza ímpar, absurda, dentro do nosso país. Então, quando nós fazemos Umbanda, temos que bater no peito e dizer, sim, nós fazemos cultura, sim, nós estamos preservando a cultura dos nossos ancestrais, sim, nós estamos fornecendo base para que os futuros estudiosos, os futuros historiadores, os futuros escritores tenham uma base sólida sobre formação do Brasil, sobre a utilização da espiritualidade dos outros povos que vieram para cá e que hoje tem uma religião que tem nome e sobrenome dentro do nosso país. Chama-se Umbanda. Não desprezem isso. Nós já falamos aqui no canal sobre Calundu, a importância do Calundu, da santidade. Foi ainda anterior esse princípio religioso que começou no país. Nós falamos também da cabula, que é tão importante nos nossos tempos. Nós falamos da macumba, também tão importante para os nossos tempos. E como todas essas religiões, algumas não foram somente cultos bem desorganizados, cultos feitos à revelia, porque eram proibidos, cultos esses feitos às escondidas, para que, naquela época, o governo opressor português não perseguisse, enfim, não levasse para a Santa Inquisição, como aconteceu, não é, com o próprio Calundu, com a história de Luzia Pinta. Inclusive, peço desculpas, no nosso vídeo sobre Luzia Pinta, eu falei Pinto, isso está errado, é Luzia Pinta, me perdoem. Então, nós trazemos toda essa recordação para chegarmos até aqui. Nós falamos de macumba, foi o último estágio antes da Umbanda. Nós falamos, como eu falei, santidade, calundu, cabula, chegou na macumba. E aí ela se subdividiu a macumba em duas. Quimbanda, Umbanda. Esses dois cultos deram formação e são os mais recentes que nós temos. As palavras banto, que eram falados nesses cultos anteriores, a religião, porque a cabula já foi considerada uma religião, esses cultos anteriores, alguns detalhamentos que tem, como a própria presença dos cambonos, que nós já vamos encontrar no Calundu, o início da cambonagem. Nós vamos encontrar na cabula já com o nome de cambono sendo utilizado. Até chegar na Umbanda, como ela é, tudo isso foi preservado e sendo cultivado por essas gerações anteriores. Isso é muito importante para que nós entendamos por que a Umbanda é assim. Para que também não ficam repetindo aqueles mantras dizendo de embranquecimento de Umbanda preta, de Umbanda um monte de coisas, porque a Umbanda já é outra coisa. A Umbanda já é um outro produto que derivou desses. Já estamos vivendo uma outra coisa aqui. Nós vimos, como eu falei, de palavras de origem banto. Amaci. Vocês sabem o que é amaci.
É uma das palavras muito utilizadas dentro dos nossos terreiros. É o principal firmação que colocamos em nossas cabeças. É feito com uma coletânea de ervas maceradas, feitas individualmente. Em alguns outros terreiros é feito um amaci único para toda a corrente mediúnica, onde é colocado esse, para quem não sabe, um chá de ervas, que não é só chá ali, mas é um chá de ervas colocado sobre a cabeça dos médiuns, em espaços regulares de tempo. Poderá ser feito mais de uma vez por ano, poderá ser feito uma vez por ano, ou até mais, dependendo da espiritualidade do local. Ela que vai definir o tempo. Mas é feito o amaci. O amaci vem de malaci, ou mazá, água perfumada. O cruzamento. Cruzamento, vocês ouvem falar, vamos fazer um cruzamento semana que vem? Todo mundo fica. Que eu vou ser crucificado? Não, gente, um cruzamento. Um cruzamento geralmente é feito com pemba. Quem não conhece a pemba é um tipo de giz calcário, cuja origem nós já vimos também, é lá na África, e que também tem outro significado espiritual que não me cabe aqui, mas é feito esse cruzamento na cabeça das pessoas. Esse cruzamento é feito com, geralmente, os 7 pontos, abrindo 7 chakras. Vamos recordar juntos? Vamos lá. Primeiro, nuca, testa, o principal, que é o chakra coronário, geralmente é o último a ser cruzados, as 2 mãos, aqui, as mãos, e os pés. Cada pé é cruzado com pó da pemba, desse giz calcário. É feita uma cruz sobre esses locais. Por isso que é chamado cruzamento, que é a abertura dos chakras do médium para que ele possa receber o líquido do amaci, do chá, vamos dizer assim, em linguagem bem grosseira, Deus o livre, falar em chá, vai ter gente tendo um ataque aí do outro lado, concordo com você. Mas colocar esse chá sobre a cabeça para que ele possa se reenergizar, ficar apto, pronto para aguentar as incorporações da Umbanda, que sempre são incorporações bem difíceis. Né? Trabalhamos com energias bem pesadas. E o médium precisa receber esses reforços para aguentar o tranco, como a gente diz, dos trabalhos da Umbanda durante um ano inteiro. Aruanda, nós já vimos também, essa é uma palavra falada pelos nossos guias, pelos nossos médiuns o tempo inteiro. O que é Aruanda? Aruanda é uma corruptela da palavra Luanda, que é a capital de Angola, na África. É um modo, de repente, que os guias, né, sem conseguir pronunciar direito as palavras, porque alguns guias, eu já notei, pretos velhos, têm uma dificuldade com R e L. Então, em vez de falar Luanda, eles falam Aruanda. Estou chutando aqui. Mas, de fato, é assim. Chama-se Aruanda, essas regiões espirituais superiores. E mais, Aruanda não é um só local, Aruanda é todo o plano espiritual superior, repleto de colônias espirituais, ou às vezes se referindo a uma colônia espiritual. Ou seja, quando um guia falar assim, grosso modo, significa céu. Eu vou para Aruanda, eu vou para o céu, eu vou me reunir com os outros guias espirituais. Deu para compreender? Nós já vimos a diferença de assentamento e firmação. São 2 coisas que médium antigo dentro da Umbanda não entende. Assentamento significa você colocar, geralmente debaixo da terra, determinados elementos que vai firmar todo aquele ambiente. Geralmente essas firmações exigem cuidados periódicos. Muitas dessas firmações, se você não cuidar, ou ela morre, ou pode até ocasionar um desequilíbrio magnético na região. Então precisa ser bem cuidado. A firmação, por sua vez, é algo parecido. Ela vai alterar toda a estrutura magnético e espiritual de uma região, de um local, mas ela é feita temporariamente. Eu vou fazer uma afirmação. Geralmente é feito com vela, geralmente é feito com alguns elementos ligados àquele orixá, aquele guia, aquele falangeiro, que você coloca ali
por orientação espiritual. Então, um assentamento é algo que você vai ter que cuidar a vida toda, dependendo do que o guia explique. Enquanto que uma afirmação é algo que você também tem que cuidar, não é assim? Mas às vezes é temporária, é durante um período, depois você despacha ele, leva ele, desmancha ele na natureza. Geralmente você coloca ali aos pés de uma árvore, de um verde, qualquer, coisas que são totalmente biodegradáveis. Isso é importante. Você não vai levar no verde e despachar coisas que a natureza não consome, tipo plástico, tipo vidro. Isso é uma coisa importante a salientar. Eu vou bater cabeça. Você imagina uma pessoa, né? Você está chegando que vai bater a cabeça contra a parede. Não tem nada disso. Quando você chega dentro de um terreiro de umbanda e o dirigente diz assim, bate cabeça primeiro. Aí você fica olhando e dizendo assim, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que me jogar no chão, bater a cabeça nas paredes? Não. Significa cumprimente o altar. Bater cabeça, como eu já expliquei, faz parte das etiquetas antigas da Umbanda, onde você bate delicadamente 3 vezes a cabeça na borda do altar. Então é muito importante você definir o que é bater cabeça, de bater cabeça na parede, e esse jargão, essa linguagem dentro da Umbanda que significa, gente, vai ali e cumprimenta o altar primeiro. Burro, você já viu falar? O burro da terra. Vai lá no burro da terra, minha filha, diz o preto velho. Vai lá no burro da terra porque tu está precisando. O que é burro da terra? É uma forma engraçada de dizer, em vez de ser a pessoa inteligente, a pessoa sábia, ele diz o burro da terra. Burro da terra significa médico. Vá no médico, minha filha, você está precisando de uma consulta médica convencional para tratar os seus problemas. Um chá de um preto velho não vai resolver. Você vai ter que ir no burro da terra, você vai ter que ir no médico, fazer uma consulta. Isso significa ir no burro da terra. Não significa um burro. Não significa também quando você diz assim, eu sou cavalo. A pessoa fica, como é que é? Você é um cavalo? Cavalo significa médium. De certo modo, é uma linguagem, uns tentam explicar, inclusive, a origem da palavra, cavalo, que significa aquele que conduz, né? Aquele que segura nas costas, teria uma palavra de origem banto, mas na verdade cavalo significa, de certo modo, quando a entidade incorpora em você. Eles imaginam que a entidade senta, vamos dizer assim, nas costas da pessoa e a pessoa passa a falar incorporada. É uma brincadeira, mas cavalo significa médium. Eu sou um cavalo, eu sou um médium, eu sou um cavalo de santo, eu sou um médium que incorpora espíritos superiores, né? Então, ou digo, eu sou um cavalo de Umbanda. Todo mundo da Umbanda sabe. Ninguém vai rir, porque nós sabemos que eu estou dizendo que sou médium da Umbanda. Bacana, né? Canzoá. Você já ouviu falar de canzoá? Canzoá tem pontos cantados lindos aqui dentro nesse canzoá, que falam dessa palavra. E muitas pessoas não entendem. Canzoá, dentro da Umbanda, é uma palavra também de origem banto, que significa cabaninha. Quando você fala aqui dentro nesse canzoá, canzoá significa terreiro, cabana onde as entidades vão se aproximar e vão incorporar. Então, canzoá é sinônimo de terreiro, de lugar sagrado, onde ali os espíritos se manifestam em seus médiuns. Chega o dirigente e diz assim, risca logo. Você tem que riscar. Riscar o quê? Você fica pensando, eu tenho que arriscar ou tenho que riscar? O que eu tenho que fazer? Isso é muito engraçado. Riscar significa, como eu falei, pegar a pemba, que é aquele giz grosso, que eu já expliquei para vocês, é um giz que tem um formato diferente, e você, em cima de uma tábua, no chão, dependendo das orientações do seu terreiro, ele vai riscar a mandala, o ponto, como nós chamamos, daquela entidade quando ele incorpora. Então, você diz assim, chega o dirigente e diz assim para você, olha, você ainda não vai dar passe, você vai, porque a sua entidade ainda não riscou o ponto.
Aí você fica risca ao ponto. Agora você já sabe. Falta ainda a entidade saber qual a mandala dela, se identificar em quais linhas ela trabalha, para depois provar naquele grupo que já está pronto, completo, firme, para dar um passe satisfatório a uma pessoa que procura ajuda dentro de um terreiro. Saravá. Saravá é uma palavra, uma saudação muito bonita dentro da Umbanda, e só tem a Umbanda. Então é uma palavra que deveria ser cultivada e mantida pelas novas gerações. Saravá, meus irmãos, salve, meus irmãos. Saravá é uma corruptela de salve, sarve, que na linguagem também dos pretos velhos virou saravá. Saravá é uma saudação maravilhosa e que também, infelizmente, durante um período, ela ficou em desuso, porque havia um personagem na televisão, feito por um grande humorista, escreveu esse personagem, que chegava e falava saravá para todo mundo, identificando que ela vinha da Umbanda. Mas era um personagem meio tosco, né? Meio burrinho, e todo mundo, vamos dizer assim, vinculava o uso da palavra saravá com uma pessoa simples, simplória e até tosca no agir. E isso caiu em desuso por um tempo. Agora, graças a Deus, está voltando ao uso novamente. Porque é uma palavra bonita, ela expressa uma ideia, expressa uma cultura, expressa uma ancestralidade que falava assim. Então merece estar dentro da linguagem sagrada utilizada dentro da Umbanda. Quiumba, quirramba, vem do banto, significa encosto. São espíritos que não têm luz espiritual, que ainda são perturbadores, são abusivos, são fomentadores de zombaria, de discórdia e são principalmente vingativos. São espíritos, como nós dizemos, sem luz, que não têm luz ainda alguma, que necessitam evolução, que necessitam muita ajuda espiritual para quebrar esse vínculo que os prende a esses estados de espírito inferiores. É muito conhecido dentro da Umbanda. Ou você tem um quiumba, ou diz assim, você tem um egum. Egum entrou quase dentro da formalidade para expressar também quiumba. Mas egum tem um erro aí. Egum significa todo espírito de morto, com luz ou sem luz. Então, às vezes, a gente brinca dentro da Umbanda, tu tem um egum aí contigo. Ou seja, você tem um encosto espiritual, você está, vamos dizer assim, perturbado das ideias aí nesse momento. Mas, na verdade, Egum representa tanto espíritos de luz quanto espíritos sem luz. Então, o melhor mesmo é usar quiumba, que fica mais certinho da gente dizer. A quartinha e o porongo. Quartinha é um dos elementos mais importantes dentro dos cultos afro-brasileiros. A semelhança dos porongos, a semelhança daqueles objetos, por exemplo, que Exu carrega, o orixá Exu carrega, que são fontes de poder. Sempre dentro de uma quartinha, a quartinha, ela, vamos dizer assim, ela agrega energias, agrega axés dentro dela. É um elemento que você usa para afirmação de congás, de terreiro, enfim. Você coloca ali dentro não só água, mas você coloca certos objetos ali dentro. Ela deve ser fechada e mantida fechada ali, naquele ambiente, destilando, vamos dizer assim, soltando energias para aquele ambiente se manter harmonizado espiritualmente. Ou para fazer um fechamento. O que é um fechamento? É você estruturar um limite de energias para proteção daqueles que estiverem ali dentro. Então a quartinha não é só um vasinho que você coloca água, um vasinho bonitinho de louça ou de barro ou de outro elemento com tampinha que você coloca água. Ela representa algum objeto capaz de conter axé. Por isso que devemos respeitar muito a quartinha e devemos cuidar muito dela depois que fazemos nossos amacis individuais. Esses amacis, em alguns lugares, como na nossa casa, no nosso terreiro, nós fazemos ele individualmente, dentro de quartinhas para cada cabeça.
Mandinga, você já ouviu essa palavra? Mandinga? Acho que já. Mandinga vem de duas palavras, que significa alto, e indinga, que significa falar. É uma palavra de origem banto também, dentro da nossa Umbanda. Mandinga é qualquer tipo de feitiço, falar alto, porque significa aquela prece, né? Você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, papapá, papapá, é desejar. Fala alto, deseje contra alguém ou a favor de alguém alguma coisa. Significa feitiço. Mandinga é palavra banto, é cultura dentro da nossa Umbanda. Macumba também vem de ma e também de cumba. São duas palavras, macumba, que também expressam feitiço, que significa assustador, né? Vem a macumba como religião que deu origem à própria Umbanda e que deu as bases para a própria Umbanda, para a própria Quimbanda, como nós já falamos, não só a cultura africana, banto, mas traz a cultura europeia, traz a cultura ameríndia, traz a cultura ocultista europeia, inclusive do próprio espiritismo europeu, não é? Espiritismo, Paulo Kardec, já está dentro, já está se enraizando, capilarizando dentro da religiosidade de origem africana. Infelizmente, nós temos que terminar. Infelizmente, foi corrido hoje. Esperamos que você compreenda essas palavras e que essas palavras façam parte do seu vocabulário. Portanto, antes de encerrar, o nosso querido, amado, idolatrado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé da nossa Umbanda. Dizer que não gostou? Ah, eu acho que sim. Semana que vem nós aguardamos você nesse canal, sempre falando assuntos instigantes, estimulantes, para que você cada vez mais agregue cultura e cada vez mais compreenda esse grande universo, essa riqueza de universo que é a Umbanda. Então, até lá!